O professor Antônio Adonias, cujo tema é a desistência dos recursos especiais e repetitivos. Gente, bom dia a todos. Saudar a mesa, professor Alisson, professor Tiago, queridos. Elogiar também a organização do evento, da Múltipla. Primeiro, dizer que, cada vez mais, eu vejo que a Múltipla tem se esmerado em fazer congressos bastante organizados, com temas bastante interessantes. E digo isso não só em nível de Bahia, mas em nível de Brasil, que a gente vê também em outros congressos, a gente participa de outros congressos e vê que a organização aqui na Bahia, a organização da Múltipla tem se esmerado. Parabenizar Francisco, Chico, velho amigo, e também Mônica e toda a sua equipe por isso. E dizer também que o encontro não é mais nacional, né? Eu vi que Paula Costa e Silva, de Portugal, esteve aqui, então a gente já está fazendo um encontro internacional na Bahia. Vamos ampliar esse aspecto. Também queria agradecer a presença de todos, em especial de meus alunos, tanto da Baiana, como da Fax, como da Federal. É sempre uma satisfação estar com vocês ao longo da semana na sala de aula. Eu também já vi aqui alguns rostos conhecidos, tanto de meus alunos como de meus ex-alunos, né? E é uma satisfação estar falando para vocês sobre o processo civil, sobretudo numa manhã de sábado de sol, que é o que demonstra o interesse de todos pelo direito processual e pela convivência, que é o que é mais gostoso no nosso mundo acadêmico, né? Não é só a gente ficar lá vendo processo civil, direito civil, constitucional, essa interação também é muito gostosa. E aí o tema que me coube hoje foi tratar da desistência nos recursos especiais repetitivos, né? Então, o que a gente quer saber fundamentalmente? Se é possível desistir de um recurso especial repetitivo. E aí a gente tem que examinar primeiramente quando é que se pode desistir de um recurso, o que é um recurso especial, o que é um recurso especial repetitivo e qual é a função desse recurso para a gente poder chegar à solução desse problema. Para começar a falar sobre o tema, a gente tem que definir o que é, se é possível ou não desistir de um recurso e como é que se dá a desistência de um recurso. E aí, gente, vejam vocês, que toda vez que alguém recorre, toda vez que alguém utiliza um recurso, o recurso é um meio de se insurgir, de pedir uma modificação de uma decisão judicial. Então, imaginem vocês uma ação de anulação de casamento em que o Ministério Público pede para desconstituir, para anular o casamento entre duas pessoas, entre o marido e a esposa, que são os réus desse processo. Vejam vocês que o juiz, então, depois de ouvir as partes, de colher provas, o juiz profere uma sentença. E nessa sentença ele vai definir se o casamento deve ser mantido ou se o casamento deve ser anulado. E no momento em que ele profere uma sentença, no processo não existe empate, vejam, não existe 1-1, não existe 0-0. Ou o juiz julga procedente, ou julga improcedente, ou ele acolhe o pedido do autor. Nesse nosso exemplo, no caso do Ministério Público, ele anula o casamento, conforme o Ministério Público pediu, ou então ele desconstitui, ou então ele mantém o casamento. Então, os réus contestaram, apaixonados entre si, o marido e a mulher, contestaram, produzindo provas, demonstraram que devem continuar casados, que não existe motivo para anular o casamento. Se o juiz julgar procedente e disser, olha, estou desconstituindo o casamento, aquilo que o Ministério Público, que é o autor da ação, pediu, foi atendido. Então, se ele obteve aquilo que ele pediu, ele não tem motivo para recorrer. Em outras palavras, ele não tem o que nós chamamos de interesse recursal. Ele não saiu sucumbente, ele não teve sucumbência, ele não saiu perdedor naquela demanda. Então, aí, se o juiz julgar procedente, o autor não tem interesse recursal e quem é que vai recorrer? Logicamente que os réus. Então, o marido, que é o réu, um dos réus nessa ação de anulação de casamento, sempre apaixonado, diz assim, meu amor, não se preocupe, nós saímos perdedores aqui na primeira instância, mas eu vou recorrer até a última instância. Vou passar pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, pelo STF, para poder demonstrar que nosso casamento deve ser mantido. Então, a sucumbência foi da parte ré, e é o réu aí quem vai ter interesse em recorrer, que vai poder interpor o seu recurso, que vai pedir a revisão do julgamento e que vai ter o seu recurso analisado.
De outra forma, se o casamento for mantido, ou seja, o Ministério Público pediu para anular e no final o juiz disse, não há motivo para anular esse casamento. Então, o casal que figurava ali como réus daquele processo, eles dois, o marido e a mulher, não vão ter interesse recursal. Eles queriam que o casamento fosse mantido e isso foi confirmado pelo juiz. Já o Ministério Público, que pediu a anulação do casamento, vejam vocês que aí é o Ministério Público quem vai ter interesse em recorrer, vai ter interesse em rever essa decisão. Muito bem. Então, toda vez que alguém recorre, gente, é porque alguém saiu perdedor do processo. Alguém obteve uma decisão judicial que é contrária aos seus interesses. E por isso mesmo que é a revisão do julgamento. Ninguém recorre de uma decisão que lhe foi favorável. Ora, isso quer dizer que se eu recorro é porque eu saí perdedor em relação àquela decisão. Mas no momento em que eu recorro, eu tenho interesse em modificar a decisão para melhorar a minha situação. Eu tenho interesse na modificação da decisão para que o meu pedido seja atendido. Eu nunca recorro para poder piorar a minha situação. Existe um princípio no direito recursal, nos recursos do processo civil, que é a proibição da reforma para pior. A proibição da reformatio impeius. Ou seja, toda vez que eu recorro, o tribunal só pode melhorar a minha situação, só pode melhorar a situação do recorrente. Nunca pode piorar a situação do recorrente. Então, eu saí perdedor, recorri e quero a melhora da minha situação. Ora, exatamente por isso é que o artigo 501 do nosso CPC atual, do CPC de 73, diz o seguinte, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem o consentimento do litisconsorte ou sem o consentimento da parte contrária, desistir do seu recurso. Afinal de contas, vejam o que acontece. Eu saí perdedor, eu recorri e quero melhorar minha situação. E aí, no meio do recurso, do processamento do recurso, antes do recurso ser julgado, eu mudo de ideia e digo o seguinte, olha, eu aceito a minha situação de perdedor. Então, eu posso requerer a desistência do meu recurso, o tribunal não vai mais analisar o meu recurso, e eu não preciso do consentimento da parte contrária, até porque ela saiu vencedora. Se eu recorri e saí perdedor, a outra parte saiu vencedora, ela já teve a situação de procedência do interesse dela, de reconhecimento, de acolhimento do interesse dela. Então, vejam vocês que eu posso, de acordo com o artigo 501 do CPC, que diz literalmente, expressamente, que eu posso desistir livremente do meu recurso, independentemente do consentimento de quem quer que seja. Veja, eu não peço a desistência, na realidade. Eu comunico a desistência. O tribunal, desistir do meu recurso. O que o tribunal vai fazer? Vai arquivar meu recurso. Se não houve mais nenhum outro recurso por nenhuma das outras partes no processo, a decisão vai transitar em julgado. Então, a gente tem uma regra muito clara nesse CPC vigente, que é a regra do artigo 501, em que eu posso desistir livremente. Então, é assim que funciona a desistência dos recursos. E isso não se aplica somente, vejam, ao especial, ao recurso extraordinário, à apelação. Funciona assim para qualquer recurso. Isso é um aspecto da teoria geral dos recursos. Muito bem. Então, aí nós examinamos como é que funciona o regramento da desistência dos recursos, inclusive do recurso especial, no nosso CPC vigente. De outro lado, nosso tema é a desistência dos recursos especiais repetitivos. Mas o que é um recurso especial? O recurso especial, gente, é aquele recurso que é interposto para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, sediado lá em Brasília, que tem como finalidade, que tem como uma de suas missões, esse tribunal tem como uma de suas missões a uniformização do entendimento sobre uma lei federal. Então, vejam vocês, a gente entende perfeitamente o papel do STJ quando a gente analisa a organização judiciária brasileira. O Poder Judiciário brasileiro se organiza da seguinte maneira, em breves linhas. Eu tenho um órgão de cúpula, que é o STF, Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dizer qual é a melhor interpretação da Constituição, a quem cabe controlar se um ato jurídico, uma decisão, uma lei, é um ato que está alinhado, que é constitucional ou que é inconstitucional. Abaixo do STF, nós temos com uma outra missão o STJ. O STJ, que é quem vai examinar o recurso especial, tem como uma de suas missões constitucionais a uniformização da lei federal. Ou seja, vejam, eu tenho recursos em tribunais ao longo de todo o país.
E esses recursos vão para o STJ, para que o STJ diga, olha, essa é a melhor interpretação da lei federal. Então, essa é a melhor interpretação do artigo tal do Código Civil, do artigo tal do Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Abaixo do STJ, a gente tem uma subdivisão. Se a matéria, que é objeto do processo, diz respeito ao interesse da União Federal, diz respeito a uma autarquia federal, como o INSS, por exemplo, essa matéria ela é de competência da Justiça Federal. O órgão de cúpula da Justiça Federal é o tribunal, ou são os tribunais regionais federais, os TRFs. E no nosso país existem 5 TRFs. O nosso território está subdividido em 5 regiões federais. Aqui na Bahia nós estamos dentro da primeira região. Então, nós estamos sob a alçada do Tribunal Regional Federal da primeira região. Tem um tribunal que contempla os 3 estados do Sul. Temos o Tribunal da Quinta Região, que contempla lá o Nordeste, desde Sergipe até ali até o Ceará e o Piauí. Vejam vocês que então eu tenho uma divisão em regiões. Isso quer dizer o seguinte, se eu vou litigar com a União, se eu contratei com a União e ela não cumpriu, se eu quero questionar um ato do INSS, se a União quer me cobrar um tributo federal, um imposto de renda, esse litígio vai ser apresentado na Justiça Federal. E vai ser apresentado na primeira instância, lá perante um juiz federal de primeiro grau. E aí vejam o caminho que o processo faz. Eu estou litigando com a União ou com a Receita Federal, ajuizo essa ação na primeira instância perante o juiz federal, recorro para o TRF e, se eu entender que a decisão do TRF viola uma lei federal, deixa de aplicar uma lei federal, ou então dá um entendimento à lei federal diferente da que deu outro tribunal, então é possível que o Tribunal Regional Federal da primeira região dê um entendimento a uma lei federal e que o TRF da segunda região, da terceira região, dê, sobre a mesma lei federal, um outro entendimento. De cumprimentar também processo civil. Nós convidamos para compor Se a ação não couber à Justiça Federal, imaginem vocês, uma ação envolvendo direito de família, uma ação que envolve a anulação de um casamento, uma ação que envolve uma relação de consumo. Então, eu contratei com uma empresa, uma operadora de telefonia fixa, de telefonia móvel, contratei com uma companhia aérea, comprei um imóvel. Essas questões todas, vejam, não são de interesse da União Federal. São questões que envolvem 2 particulares. Aquelas questões também que envolvem o Estado. Então, existem tributos que são estaduais. Se eu estiver litigando, se eu estiver disputando algum interesse acerca do ICMS, tem alguns tributos que são municipais. Se eu estiver lá com litígio envolvendo o IPTU,
Vejam que isso não é de interesse da União, a União não é parte nesse processo. Então, eu vou mover o processo contra o Estado, vou mover o processo contra o município, e isso vai cair na Justiça Comum Estadual. O órgão máximo da Justiça Comum Estadual é o Tribunal de Justiça. E aí, vejam, como a Justiça é estadual, eu tenho aí um Tribunal de Justiça por Estados. Vejam vocês, eu tenho 5 TRFs na nossa organização judiciária e tenho um Tribunal de Justiça por Estado. Vejam vocês que eu vou capilarizando o Poder Judiciário, o exercício da jurisdição. Só que essas ações da Justiça Estadual não começam necessariamente, nem sempre, no TJ. Começam na primeira instância. Então, eu ajuizo a ação perante o juiz estadual de família, de defesa do consumidor, da fazenda pública. E aí, as questões criminais também, vejam vocês, que as questões criminais que não envolvem interesse da União também vão para a Justiça Comum Estadual de primeira instância. E aí eu recorro para o TJ da mesma forma. Se o Tribunal de Justiça de um Estado, da Bahia, por exemplo, interpretou uma lei federal de uma maneira e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro interpretou de outra maneira, eu recorro para o STJ e peço, STJ, diga qual é a melhor, e qual é o melhor entendimento, qual é a melhor interpretação dessa lei federal. Então, quando 2 tribunais aplicam entendimentos diferentes sobre a mesma lei federal, eu tenho um recurso que é o recurso de revista para o STJ. E se a decisão do TJ também violou a Constituição, eu tenho um recurso que é o recurso extraordinário para que o STF possa analisar. Vejam, portanto, que o STJ tem como finalidade, como uma de suas missões constitucionais, dizer qual é a melhor interpretação da lei federal, uniformizando, dizendo, olha, se 2 tribunais estão decidindo, aplicando a mesma lei federal de forma diferente, eu vou dizer qual é a melhor interpretação. E esse modelo, gente, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, também se repete nos outros campos do judiciário, nos outros ramos do judiciário. A gente tem mais 3 tribunais superiores, ao lado do STJ, na mesma hierarquia do STJ. O TSE, no campo do direito eleitoral, temos o TST, que atua no campo do direito do trabalho, e o STM, que é o Superior Tribunal Militar, que cuida daqueles conflitos envolvendo crimes, a alegação de crimes nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. No ramo eleitoral, eu tenho o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, e tenho os juízes eleitorais. Então, a demanda começa no juiz eleitoral, recorro para o TRE, e se eu tiver aí diferentes decisões, aplicando a mesma lei federal por diferentes TREs, eu posso recorrer para o TSE. A mesma coisa acontece na esfera trabalhista. A demanda começa no juiz de primeiro grau, no juiz de trabalho, eu recorro para o TRT. Se 2 TRTs derem a mesma lei federal, interpretação divergente, eu vou recorrer através de um recurso que a gente chama de recurso de revista para o TST. E na Justiça Penal Militar, eu tenho, então, os conselhos da Justiça Penal Militar. E aí eu recorro diretamente para o STM. Vejam vocês que esses 4 tribunais superiores, eu tenho lá o STF, né, que vai guardar a Constituição, e esses 4 tribunais superiores, o TSE, o TST, o STJ e o STM, eles têm uma finalidade que é uniformizar. Ou seja, as demandas começam todas lá na primeira instância, eu vou recorrendo, e quando 2 tribunais de justiça, 2 TRFs, 2 TRTs, 2 TRS, aplicam a mesma lei federal, dando interpretação diferente, eu vou recorrer para os tribunais superiores, para eles dizerem qual é a melhor interpretação. Além disso, nós temos o nosso querido CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que não é um órgão com atividade jurisdicional, é um órgão administrativo que vai controlar como é que funciona, como é que deve funcionar o Poder Judiciário em questões administrativas. Então, assim se organiza, em breves linhas, o Poder Judiciário brasileiro. Qual é a questão? A questão é a seguinte: lá em 1988, quando o STJ foi criado pela Constituição de 88, notem vocês que a própria Constituição estipulou o recurso de revista e disse, havendo decisões diferentes sobre a mesma lei federal, por tribunais diferentes, recorre-se ao STJ.
E aí o STJ começou a analisar os casos que lhe eram submetidos em 1988, e o que a gente constatou foi que o STJ, assim como o Judiciário brasileiro, começou a ficar abarrotado de processos. Se a gente pegar e fazer uma comparação com outro país, com a realidade de um outro país, que tem uma dimensão semelhante à do Brasil, se a gente pegar a realidade dos Estados Unidos da América, por exemplo, não vou pegar aqui a realidade de um país da Europa com uma população muito menor do que a do Brasil, com um número de processos muito menor do que o do Brasil, que aí não tem graça. Aí eu não vou comparar nossa população, o número de conflitos que nós temos, com um país que tem uma população muito menor, que tem um número de conflitos muito menor. Aí não tem como a gente comparar. Mas pegando o caso dos Estados Unidos da América, que tem uma população grande, assim como o Brasil, e que, além disso, tem um número de conflitos muito expressivo, um número de processos muito expressivo, assim como acontece no Brasil, a gente constata o seguinte, que na Suprema Corte Americana, em média, chegam em torno de 5 mil processos por ano. E a Suprema Corte Americana, que equivale ao nosso STF, vejam vocês, ela tem como selecionar que casos ela vai julgar. E a Corte não seleciona, em média, mais do que 100 processos por ano para julgar. Então, vejam, eles recebem 5 mil processos e dizem o seguinte, eles têm um filtro. Tem processos que não são relevantes, não apresentam uma relevância para a sociedade norte-americana. E esses processos, então, não são apreciados pela Suprema Corte Americana. Ora, só que o que acontecia no Brasil? Aqui no Brasil, qualquer processo chega no STF, ou chegava no STF. Qualquer processo chega, ou chegava no STJ também. Por quê? Porque a gente não tinha esse filtro. Então, o STF acabava discutindo, e se vocês forem pensar bem, como nós somos brasileiros, nós gostamos de conversar, né, gente? Se vocês forem um dia para a Inglaterra, por exemplo, vocês vão ver o seguinte, que dois ingleses se cumprimentam da seguinte maneira. Eles chegam, passam um pelo outro e falam assim, how do you do? Aí o outro fala, how do you do? É como se fosse assim, ó, como vai você? E o outro fala, como vai você? Nem responde. É uma saudação que eu não quero muito saber como é que você está, não. Estou te cumprimentando. Aqui no Brasil é o oposto. A gente chega, encontra alguém na rua, tudo bom com você? Rapaz, tudo bem, mas ontem eu acordei com uma dor de cabeça. Você não sabe. E aí, para piorar meu dia, e aí esse cumprimento acaba virando uma conversa de 1 hora. Vejam vocês que é uma diferença cultural. E nós temos que respeitar essa diferença cultural, né? Nós gostamos de conversar, nós gostamos de interagir uns com os outros. E quando nós interagimos, nós temos situações de amistosidade, de uma relação amistosa, mas também podemos ter uma relação que é conflituosa. E aí, por força desse nosso aspecto cultural, a gente também resolveu falar muito na nossa Constituição. E aí eu desafio um de vocês a encontrar uma matéria que seja, que não esteja regulada na Constituição. Porque se vocês forem ver, a organização do Estado está na Constituição. A organização do Judiciário. Como é que funciona o direito administrativo, a administração pública. As garantias individuais, os direitos individuais, está tudo na Constituição. Se vocês forem pensar, olha, o cachorro foi atropelado. Lá na Constituição tem um artigo tratando do meio ambiente, do direito dos animais. Vocês pensarem, litígio de família. Tem lá um dispositivo, artigo 226 da Constituição, que trata do direito de família, proteção do idoso, proteção da criança e do adolescente, matéria previdenciária, relação, está tudo na Constituição, indígenas, está tudo na Constituição. Nossa Constituição, que é o nosso espelho, fala sobre tudo. Ela não fala how do you do, e vamos para frente, não. Ela trata de tudo. Mas se ela trata de tudo, o que aconteceu? Sempre existe um fundamento constitucional para tudo, previsto expressamente na Constituição. O que significa que toda decisão judicial, direta ou indiretamente, acaba tratando de um aspecto da Constituição. E aí começa a caber recurso para o STF em qualquer hipótese. Qualquer situação pode, vejam, briga de vizinho, vai parar lá na Constituição. Direito de posse, propriedade, está previsto na Constituição. Então, dois vizinhos estão brigando, briga de cachorro morto,
os dois ressuscitam e resolvem brigar entre si, aí o direito à proteção dos animais vai parar lá no STF. Por força desse aspecto da nossa legislação constitucional, nossa legislação federal, trata de todos os temas, gente. Quando a gente analisa a Constituição, a gente vê lá, compete à União legislar sobre direito civil, penal, processo civil. Então, nós nos organizamos diferentemente de como se organiza os Estados Unidos. Não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, não. Isso é uma característica nossa. Afinal de contas, nós temos o Carnaval, e o Carnaval é uma maravilha também, todos nós gostamos, e é uma peculiaridade. Então, a gente tem que aproveitar o nosso aspecto, o lado bom do nosso aspecto cultural. Vejam, então, nossa Constituição trata de tudo. A União Federal, quando vai legislar, o Congresso Nacional trata de direito civil, processo penal, comercial, direito do trabalho. Está tudo previsto na lei federal também. Reparem, é diferente. Lá nos Estados Unidos, cada estado federativo, vocês pegaram o estado da Flórida, da Califórnia, cada um deles tem um código civil estadual. Cada um deles tem um código penal estadual. Tanto é assim que a pena de morte é permitida em alguns estados e é proibida em outros estados. E aí, vejam, o que acontece lá nos Estados Unidos? Como a legislação ela é fundamentalmente estadual, não é federal, como acontece no Brasil, eu ajuizo a ação na primeira instância, recorro para o Tribunal Estadual. E o Tribunal Estadual enfrenta a legislação estadual e pouquíssimas são as questões que vão para a Suprema Corte Americana, porque nem tudo está na Constituição americana, expressamente. Aqui no Brasil é o oposto. Tudo está na legislação federal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na CLT, que são leis federais. E tudo está na Constituição. Qual foi a consequência disso? Se a gente pegar a realidade do STF aqui no Brasil, vejam que em 2005 o STF recebeu 95.212 processos. Em 2006, esse número aumentou para 127.535. E no ano de 2005, o STF julgou 103.700 processos, o que é um esforço hercúleo, vejam, julgar. 11 ministros julgarem 103 mil processos, façam a conta aí que vocês vão ver que vai dar um bocado de processo por cada ministro. E no STJ, notem vocês, que em 2005 foram recebidos 210 mil processos e em 2006, 251.020 processos. Isso aí está nos dados estatísticos do CNJ, na estatística do CNJ. Vejam a diferença entre uma coisa e outra. Enquanto a Suprema Corte Americana recebeu 5 mil processos e julgou 100 em média por ano, nosso STF recebeu cerca de 100 mil processos aí em 2005 e 2006 e julgou 103 mil processos em 2005. É um outro tipo de atividade. E aí o que aconteceu? Essas causas todas aí que estão no STF e STJ podem ser subdivididas em duas espécies. Existem causas que são aquelas causas individualizadas, que não existe nenhuma outra, ou existem pouquíssimas outras como ela no judiciário. Então vejam vocês, as demandas penais, as demandas de família, cada relação de família é uma relação muito individualizada, né, gente? Porque não adianta o direito de família dizer isso ou aquilo, a relação entre o marido e a esposa, a relação entre o pai e o filho, a mãe e o filho, vejam, é sempre uma relação individualizada, que o juiz tem que examinar caso a caso. Ele não tem, vejam, a relação de família em uma certa família não pode ser comparada com outra, porque eu tenho realidades muito particulares. Mas além dessas questões individualizadas, a maior parte desses processos diz respeito ao que nós chamamos de demandas de massa. O que aconteceu? Por força da tecnologia, por força de aspectos da economia, a boa parte das relações jurídicas se massificou. E isso acontece com todos nós. Vejam vocês, quando a gente vai contratar um serviço de telefonia, a gente não chega com a empresa de telefonia e diz, olha, eu quero aqui um contrato assim, 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 assado. A empresa de telefonia diz assim, olha, eu tenho aqui tais pacotes. Qual deles você quer? Você diz, eu quero o pacote tal. Tá bom, contratado, está resolvido. Antigamente, contratar telefonia era muito mais difícil. Quando a gente vai viajar, chega na internet, compra lá, olha,
eu quero comprar uma passagem aérea daqui de Salvador para Aracaju, por exemplo. E aí eles vão dizer, ó, tem a tarifa tal, a tarifa tal, a tarifa tal. Ok, os voos são esses aqui. Você clica ali, contratou. Vejam vocês que também no direito público, as relações com a Previdência Social, as relações com o fisco, massificadas. Até porque vige o princípio da isonomia. Se eu estou numa situação tributária, ou se eu tenho o direito a uma contribuição previdenciária, a um benefício, previdenciário, vejam vocês que eu devo ser tratado igualmente a outras pessoas que estão na mesma situação. Então, ao lado daquelas questões que são individualizadas, existem também aquelas questões que são massificadas e que representam a maior parte dos processos que tramitam no Brasil, numericamente, quantitativamente. E aí o que acontecia? Como não havia nenhum filtro, não havia nenhum mecanismo para filtrar, todas essas questões chegavam no STF, todas as questões chegavam no STJ. E o STJ e o STF analisavam uma por uma. Então, o STJ analisava, é lícito ou não é lícito que a empresa de telefonia fixa cobre a assinatura, a tarifa básica no serviço de telefonia fixa? Aí analisava isso no primeiro processo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no milésimo, analisando um a um. Ora, só que isso, além de sobrecarregar os tribunais superiores, impedia também que os tribunais superiores tivessem tempo para poder analisar detidamente aquelas causas individualizadas, que devem ser analisadas com uma minúcia, que tem suas particularidades, seus contornos próprios. Tiago acabou de dizer, o tempo é um dos recursos. Recurso não é só dinheiro, tempo também tem que ser levado em consideração. Então, se eu despendo tempo para analisar questões iguais uma a uma, esse tempo se torna escasso para poder analisar as questões que devem ser analisadas particularmente. E aí o nosso sistema começou a ser modificado. Lá no âmbito do STF, criaram a repercussão geral. Ou seja, o STF só analisa agora os recursos que lhes são submetidos quando eles têm um interesse que atinjam a coletividade, que extrapolem o interesse só do autor e do réu, que tem um interesse para a sociedade. Então, eu tenho aí uma relevância social que deve ser examinada pelo STF. Se o STF disser, esse processo aqui tem uma relevância para a comunidade, para a coletividade, eu vou analisá-lo. Se não tiver essa repercussão geral, eu não vou analisar, diz respeito somente ao interesse do autor e do réu. No STJ não tem a repercussão geral. Então, o STJ continuou analisando esse monte de processos repetitivos. E aí, o que o legislador fez? Ele criou o recurso especial repetitivo. Ao invés, nessas demandas de massa, ao invés do STJ analisar uma a uma, como acontece nas demandas individualizadas, nas demandas particularizadas, que são únicas, quando a STJ se depara com uma matéria que é a mesma em milhares de processos, ele está lá com diversos recursos de revista tratando da mesma matéria. Por exemplo, é lícito ou não cobrar assinatura na telefonia fixa? O STJ ele faz o seguinte, ele diz, tribunais de justiça, TRFs, fiquem vocês aí com os recursos de revista, não mandem para cá. E eu vou trazer somente alguns desses recursos de revista para julgar. Vou trazer 3 recursos, por exemplo, e vou dizer, olha, eu vou resolver esses recursos, e quando eu for resolver esses recursos, eu também vou fazer o seguinte, criar um precedente. Vou dizer qual é o meu entendimento sobre essa matéria. E aí, no nosso exemplo da telefonia fixa, o STJ editou um enunciado da sua súmula que diz que é lícita a cobrança de assinatura na telefonia fixa. Não vou entrar aqui no mérito disso, porque daria uma outra palestra. Mas ele disse, é lícita essa cobrança. E esse entendimento da STJ, então, se aplica a todos os casos semelhantes que envolvam o seguinte questionamento. O consumidor ajuizou uma ação contra a empresa de telefonia, questionando, eu não estou consumindo esse valor aqui, e, no entanto, a empresa de telefonia está me cobrando. Quero que considere nula essa cobrança e determine que ela me devolva o que eu já paguei. Bom, já existiram no país
agora com um número menor, mas já existiram milhares de processos como esse, que tramitaram, gente, nas varas, nos juizados de defesa do consumidor. Imaginem aí, os juizados de defesa do consumidor do país todo. Isso tudo acabava, todas essas relações de consumo que iam para as varas de defesa do consumidor, para as varas cíveis, acabavam chegando no STJ. Aí quando a STJ diz, olha, é lícita essa cobrança, nosso sistema foi reformado, e esse precedente do STJ começa a ser aplicado em todos esses casos semelhantes. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, de examinar o artigo 518, parágrafo 1º do CPC, ele diz assim: se a sentença do juiz estiver em conformidade com a súmula da STJ, a apelação, que é o recurso interposto contra a sentença, para que o Tribunal de Justiça possa analisar, essa apelação não deve ser processada. Não deve ir para o tribunal. Então, o juiz, de primeira instância, proferiu a sentença e diz: considero, nesse caso concreto, lícita a cobrança da assinatura da telefonia fixa. Eu, que saí perdedor, recorro. Aí, como existe súmula da STJ, o juiz vai dizer: não vou encaminhar esse recurso para o Tribunal de Justiça, porque essa questão já está resolvida. Vai levar isso para o Tribunal de Justiça, para o STJ repetir tudo de novo, para poder ocupar o judiciário, quando o judiciário pode e deve julgar os casos que são individualizados, ou examinar e criar um precedente sobre o que ainda não foi objeto de precedente. Se vocês examinarem o artigo 557 do CPC, vocês vão encontrar o seguinte: o relator pode resolver um recurso, julgar um recurso, monocraticamente, quando existe súmula da STJ e STF. O que significa isso? Esse 557, esse artigo, foi alterado por uma das reformas do CPC. Antes dele, todos os recursos eram julgados de maneira colegiada. Quando eu interponho um recurso, um órgão colegiado, composto por uma pluralidade de desembargadores, analisa esse recurso. Então, não é o entendimento de uma pessoa, é o entendimento de pelo menos 3 magistrados. Mas, quando existe súmula da STF e da STJ, o que o 557 nos diz? Relator, que é o primeiro desembargador que vai examinar o recurso. Se você constatar que existe súmula da STJ ou da STF, resolva sozinho, aplique a súmula. Você não precisa levar para o órgão colegiado, para que 3 desembargadores analisem. Isso tudo demanda tempo. Então vejam que quando o STJ cria um precedente, ele edita um enunciado da sua súmula, eu tenho uma abreviação do processo. Não cabe, veja, a apelação não vai ser enviada para o Tribunal de Justiça, e se for enviada, o relator vai poder resolver sozinho. Então não passa mais por todo aquele caminho. E aí vejam o que aconteceu. Como o precedente ganhou essa importância, começou a haver uma preocupação das partes na formação do precedente. Porque se o precedente ele é criado e ele vai se aplicar a todos os casos semelhantes, notem, pensem vocês na preocupação das empresas de telefonia. Se o STJ criasse o precedente em sentido contrário, é abusiva, se o precedente dissesse, é abusiva a cobrança da assinatura da telefonia fixa, milhares de consumidores teriam direito a um ressarcimento. Como o STJ criou um precedente que foi, no final, favorável às empresas de telefonia, ficou tudo resolvido. E aí, reparem vocês, quando, então, começou a haver esses recursos especiais repetitivos que servem para resolver um caso concreto e criar um precedente, surgiu essa preocupação. E aí, no nosso exemplo, foram interpostos recursos de revista, o STJ trouxe 3 e disse: vou agora examinar se deve ou não deve ser cobrada a assinatura na telefonia fixa. Não foi com o exemplo da telefonia fixa, foi com o exemplo de instituições bancárias, instituições financeiras. Discutia-se em determinados recursos de revista, em milhares deles, se a cobrança feita pelas instituições financeiras de certa tarifa era ou não era lícita. E aí, o que aconteceu?
Vejam, como o fenômeno da massificação e dos recursos repetitivos muda a estratégia no processo. As instituições começaram a se preocupar, ficaram assim, falaram assim, pô, mas se o STJ criar um precedente aqui, esse precedente vai se aplicar a todos esses milhares de processos. E aí o STJ fazia o quê? Escolhia 3 recursos. Aí as instituições financeiras, com receio da formação do precedente, faziam o quê? Vamos desistir. Acabamos de ver, artigo 501 do CPC, eu posso desistir livremente do meu recurso. Por quê? Porque é melhor desistir do recurso e continuar perdedor nesses casos concretos, do que correr o risco da formação do precedente que vai se aplicar a todos os casos concretos. E aí, desistiam desses 3 recursos. Aí o STJ dizia, tá bom, mas os outros recursos de revista ainda existem. Então vamos escolher outros 3. Escolher outros 3. E aí as instituições financeiras então diziam, peraí, vamos desistir também desses 3. E aí o STJ dizia, então escolhe outros 3, para poder julgar o caso e formar o precedente. E aí as instituições financeiras diziam, então vamos desistir. Não precisa do consentimento da parte contrária, não precisa de consentimento de ninguém. Eu tenho esse direito de desistir do recurso e continuar perdedor naquele processo. Aí o STJ, se deparando com a situação, resolveu o seguinte, enfrentou um caso e disse, olha lá, processo civil, questão de ordem, incidente de recurso especial repetitivo, formulação de pedido de desistência no especial representativo de uma controvérsia, indeferimento do pedido de desistência. Vejam, é inviável o acolhimento de pedido de desistência recursal formulado quando já iniciado o procedimento de julgamento do especial representativo da controvérsia. O que o STJ entendeu? Além de julgar o caso concreto, existe um interesse público na formação do precedente. Porque quando o precedente é criado, ele vai se aplicar a milhares de casos e vai permitir que o judiciário se concentre nos casos que ainda não foram analisados, nos casos individualizados, nas demandas, mesmo as massificadas, que ainda não foram analisadas. Quando o STJ cria um precedente, o relator lá no Tribunal de Justiça, no TRF, pode resolver monocraticamente. Vejam, ele não está resolvendo 3 recursos, ele está resolvendo milhares de casos a partir desses 3 recursos. Então, o STJ entendeu, existe um interesse público na formação do precedente. Esse interesse público, ele é superior ao interesse particular das partes. E aí vejam vocês que, nessas circunstâncias, ele disse, não cabe a desistência. Decidiu, gente, contra a lei. O artigo 501 diz que cabe a desistência e o STJ decidiu em sentido contrário. Ora, só que aí existe a necessidade de compatibilizar os 2 interesses. E a gente começou a ver, então, uma crítica a essa decisão, dizendo o seguinte, olha, desistir do recurso é uma coisa e, de outro lado, formar o precedente é outra coisa. Quando que a doutrina começou a entender, que a jurisprudência começou a afirmar? Quando o STJ se depara com esses recursos especiais repetitivos, representativos, surge um interesse público em formar o precedente. Mas isso não quer dizer que o interesse público vai se sobrepor ao interesse da parte. Há uma garantia da parte de desistir do recurso. Como é que eu compatibilizo isso, então? E aí, a posição que começou a predominar, já em linha de conclusão, é a seguinte, a parte tem o direito de desistir, o que significa que ela vai continuar perdedora do processo dela, ela recorreu porque era perdedora, o recurso, então, vai ser encaminhado ao tribunal, ela desiste, ela continua perdedora naquele caso. Mas, mesmo sem julgar aquele caso porque houve desistência, o STJ tem como aproveitar os fundamentos daquela situação repetitiva e criar o seu precedente, e criar e formar um precedente, para atender o interesse público de formar o precedente e aplicar esse precedente a milhares de casos. E aí, como vocês já devem ter ouvido falar e já sabem, tanto dos bancos da faculdade como também da grande mídia, existe um projeto para um novo CPC. E esse projeto está tramitando no Congresso Nacional, atualmente está na Câmara de Deputados Federais, e a proposta que a Comissão de Juristas
que foi instituída pela Câmara de Deputados para auxiliar a Câmara na elaboração, na revisão do projeto de lei que vai ser o novo Código, a proposta, então, contempla esse novo entendimento. Vejam vocês que o novo CPC, o projeto, isso é um projeto, viu, gente? Isso ainda não está vigendo, não. Ainda pode ser alterado, pode ser que isso aí não seja aprovado. O artigo 1008 do projeto do novo CPC diz assim: o recorrente poderá, a qualquer tempo, até o início da votação, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsórcios, desistir do recurso. Isso é uma repetição do nosso atual artigo 501. Só que o parágrafo único desse artigo 1008 trata especificamente daquela hipótese que a gente estava examinando, ou seja, da desistência dos recursos especiais repetitivos. Olha o que ele diz: a desistência do recurso, no entanto, não impede a análise da questão, cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, e da questão objeto do julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ou seja, acolhendo aquele posicionamento doutrinário jurisprudencial de que é possível fazer o seguinte: contemplar os interesses público e das partes. É possível, então, fazer com que o interesse público prevaleça, seja formado precedente, e, de outro lado, a parte possa desistir livremente. Razão pela qual, ao contrário do entendimento da decisão da STJ, me parece que é, sim, possível desistir dos especiais repetitivos, e isso não vai prejudicar o interesse público na formação dos precedentes. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, bom dia. Pois bem.